Vamos dar continuidade, né? Fizemos, parece que 4 vídeos, gente. Né? Agora vamos dar continuidade, né? A esse serviço, né? Fizemos 4 vídeos, né? Agora tem mais, eu tenho que terminar, né? Tem que terminar de ler os pergaminhos. Então, por quê? Eu tenho que acelerar, né? Fizemos lá os 4, né, vídeos, né? Com esses pergaminhos. Fizemos a leitura de um documentário, né? Agora vamos à frente. Vamos passar à frente. Aproveitando, né? Agora eu vou um pouco de energia. Final de semana agora, no churrinho, eu não comi, né? Então já faz 2 semanas que eu não comi o carvão. Agora eu vou comer um pedaço. Né? O carvão, vamos comer um pedaço de carvão para limpar o corpo. Isso limpa até os dentes, viu? Limpa os dentes e outra coisa. Para tirar a doença pela picada da serpente. Sabe o que eu tô falando, né? A picada da serpente, ó. A picada, a picada da serpente. Ah, eu falei em picada da serpente, né? Você vai em show de cantor, vai dançar um forró, você vai num sertanejo, num samba, num pagode, campo de futebol. Eles vêm te amarram você, né? Colocam uma marca no seu braço, ó. Não aceita isso não, tá? Isso chama marcar o gado. Eles estão te catequizando. Eles estão te domando. Para depois você ficar mais fácil para aceitar as outras coisas. Aí você dá o bracinho lá, o segurança vai. Nada contra a segurança, não. Nada contra a ordem do show, não. Você vai falar assim, com segurança. Ou com a direção do show. Olha, eu pego essa fita. Eles dão uma fita verde, laranja e tal. A fitinha e amarram no seu braço. Eu sei disso. Eu já fui muito em show. Aí você vai falar com segurança, oi, por favor. Você vai falar educadamente. Né? Tem que tomar cuidado, porque muitos não têm o preparo para ser um segurança e estão ali, né? Mas ele recebe a ordem. Ele está cumprindo a ordem. Mas aí você não é obrigado a se sujeitar a isso também, não. Você tem os seus direitos. Você vai falar assim, oi, segurança, eu não quero que amarra na minha mão. Você me dá a fita e eu vou guardar ela comigo na minha carteira, no meu bolso. E quando eu necessitar de apresentar ela, eu apresento ela. Aí ele vai brigar com você. Ele vai se sentir desrespeitado. Você vai assim, ó, nada contra você. Aí se ele quiser amarrar no você fala assim, não, eu quero aqui ser ouvido aqui por uma pessoa, um diretor aqui, uma pessoa técnica, uma pessoa, um protagonista do show, uma pessoa que tem administrativamente, se eu quero conversar com ele, se ele relutar, aí tudo bem, ó, eu aceito a pulseira, né? Mas eu não quero ser marcado. Ou chega, tem uns que carimba a sua mão, eu sei disso, até carimba, gente. Eu ia num lugar uma vez, o cara lembrava assim, o negócio é o seguinte, esse negócio aí não tá muito legal não, tá? Ficar me carimbando, eu não sou gado, eu não sou touro, eu não sou vaca, eu não sou bezerro, eu não sou garrote, eu não sou novia. Mas eu voltei. Então, meus olhos foram abertos. Aí, a respeito do carimbo, se estiver carimbando, você leva um papel em branco,
Um papel, fala assim, não, carimba aqui no papel, que eu vou guardar aqui, ó. Toda vez que eu vier, eu te mostro aqui, ó. Não aceita no seu corpo nenhuma marca, nenhuma mordaça. Sem brigar, sem nada. Por favor. Porque se você brigar, só você vai perder. Eu, como uma autoridade que sou, mundial, se eu for a um show, né, igual eu estava num show, o segurança me retirou, falei assim, ok, perfeitamente. Se eu não posso estar aqui, eu saio. E eu, criador do mundo, né, gente? Eu saí educadamente. Saí educadamente, né? O certo é que quando você sai, eles têm que te repor, né? Mas isso aí você não vai. Perdeu, acabou. E se o segurança, né, fala assim, não, ok, você pode entrar, você guarda aí, se você for sair do show, né, você me apresenta ela. E quando você entrar, você me apresenta ela de novo. Isso é uma marca, para saber que você pagou, não é isso? Mas hoje, gente, pelos meios de comunicação, um show compra tudo pela internet. Ele sabe quem pagou e quem não pagou. Você tem que apresentar seu nome. Antigamente você tinha que apresentar identidade, agora não basta, ou você tinha que assinar. Agora não basta a sua identidade, você tem que ser marcado. Isso não aceita isso não. Isso aí, gente, isso aí é o holocausto. Marcar o gado, ó, aquele ali, ó. Pega aquele ali. Aquilo ali é ano diferente, aquilo ali e tal. Então não aceita isso não. Aí de toda forma, eles falam assim, não, você tem que usar no braço, de esquerdo ou direito. Aí você fala assim, ok. Você não entra no show. E eu aconselho, você não entra no baile. Você não entra no forró, você não entra no samba, no pagode. Você não entra no campo de futebol. Você não entra na igreja, você não entra em lugar nenhum. Fala assim, eu convoco a todas as pessoas não ir. Todos se colocar um para fora, se não aceitar que um entre, e que todos que vê o movimento anunciem de boca em boca, gente, vamos sair do show, vamos sair do campo, vamos sair do forró, vamos sair do pagode, vamos sair do samba, vamos sair do carnaval, vamos sair aqui dessa igreja, aqui dessa reunião, sai todo mundo e deixa eles lá sozinho, tocando sozinho, deixa eles tocando por segurança e para os elaboradores do show ou do evento. Vocês têm que entender que o mais importante é a massa popular. E não o império, não as cabeças, mas as pernas que faz movimentar todo esse mundo. É o ser humano. Esse é o Messias, tá? Esse é o verdadeiro, esse é o Yehova. Isso aqui eu coloquei. Mas se eu quiser tirar, eu tiro o que eu quiser. Tirar o que eu quiser. Coloquei. Mas eu não estou acondicionado a nada. Esse anel, sou condicionado a nada. Isso aqui eu tiro. Agora, essa barba não, ela é nata, o cabelo é nato. Se eu quiser tirar, eu tenho que rapar ou então cortar. Agora aqui não, aqui é um nó, eu desamarro. E aquelas pulseirinhas lá de evento, você tira ela facilmente. Então você pega ela, ou se vai carimbar, você leva um papel, fala assim, tá aqui o papel. Ó. Eu vou pegar um papel aqui, tá? Carimba aqui, ó, como eu entrei. Ou então, se eles falam, não, você tem que colocar. Aí você fala assim, negócio é o seguinte, eu vou guardar na carteira. Você não deixa amarrar. Não deixa marcar você. Não deixa, porque isso aí estão te adestrando. Vai por mim. É assim que adestra o gado. O animal. Para depois, ó, levar pro corte. Pro matador. Então se fizer isso com um, todos se retiram do show e do evento. Esvazia os shows. Essas marcas não é colocar na mão do povo mais. Eu vim para tirar as marcas. As mordaças. Eu não quero nada obrigado nessa terra. Eu quero liberdade para o povo. Eu quero liberdade.
Porque cada um pensa de uma maneira. Agora, aquele que quiser colocar, ok, coloca. Aquele que quiser, não, eu quero colocar, eu quero mostrar que eu estou aqui. Tá ok, é bonitinho e tal, colorido, coloca. Não, mas aí alguém pode estar dentro do show. Não, geralmente é tudo lacrado, gente. Você não fica vigiando todo mundo que está com pulseirinha lá. Aí você vai ver alguém sem pulseirinha e vai chegar e prender e bater nele. E de repente aquela pulseirinha soltou lá, gente. E nem viu. Toma cuidado com o que vocês andam fazendo com o povo. Eu vou dizer, todo tipo de maldade, todo tipo de injustiça, é a falta de Tzadek, né? Injustiça é falta de Tzadek. Tzadek é justiça. É uma coisa correta. Injustiça é uma coisa incorreta. A maldade será castigada, será cobrada dos homens. Todo tipo de covardia que estão fazendo com as pessoas, todo tipo de mortes terríveis também, praticadas contra o ser humano. E mortes psicológicas, mortes emocionais e mortes por negar alimento, assistência, será castigada, será cobrada por mim, dos povos das nações. Como, Yahushua? Não vai existir mais. Você não vai ter tempo de regularizar sua situação. Depois eu encarno, eu volto. Uma vez aqui, todas as vezes aqui. Não virá outra vez. Não. Porque isso aí é o espírito do erro para normatizar o pecado. Você não vai vir aqui de outra forma. Agora é a sentença final do Messias. É por isso que eu sou o Messias. Porque as escrituras falam de mim. E verdadeiramente você pode ler as escrituras e ver a minha pessoa na escritura. Isso é o Ruha, é o Espírito. Vamos dar continuidade? Então, um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Quarta-feira, né? 11, né? Do mês 6, chamado de junho, né? Do ano 2025. Shuvorim. Isso é o descanso para vocês poder ouvir a palavra, ouvir Yahushua. Isso é um descanso para as vossas almas, para o vosso corpo, né? Para a vossa alma, eu trato de sentido, corpo, emoções, tudo, bem-estar, alma. Os seus pensamentos diz assim: eu quero tomar uma água, um pouquinho só de água. O seu espírito diz, e a alma obedece. O seu espírito diz, eu quero matar alguém. Aí já não é você não, tá? Toma cuidado. Você não quer matar alguém, para quê? Não precisa. Aí você está aderindo umas qualidades da árvore da morte. Eu estou com tanta raiva daquela pessoa que eu poderia até matá-lo, mas não. Eu vou esvaziar de mim mesmo e vou viver. Se não há condição de resolver o problema, eu vou dar o meu direito para ele. Eu vou recomeçar a minha vida. Porque muitas pessoas não aceitam nem conversar mais, gente. Estão tão tomados
de um espírito faccioso que não aceita nem conversar, nem entendimento. Então, essa regência que está nesse corpo, você acha que vai viver para sempre? Não. Para quê? Acabou. Ele vai viver aí. A alma dele vai viver aí. Até quando ela estiver no corpo, depois acabou. Não. Será verdadeiramente esquecido, esquecida. Você tem que falar agora no gênero, né? Masculino e feminino. É porque tanto os homens e as mulheres são praticantes de perversidade. Até crianças praticam perversidade. Por quê? Pela regência que está na alma dela. Pela regência que há na alma dela. E o que é essa regência? É uma índole. É a índole da pessoa. É a qualidade, verdadeiramente, do espírito da pessoa. E esses espíritos, eles serão verdadeiramente repreendidos. Eles não voltarão mais. E aquela alma vai voltar? Não. Ela se vendeu. A alma ao mal. Isso está bem relatado nos vídeos anteriores, gente. Se você fizer essa correlação, você vai entender o que eu estou falando. E eu vou bater, e eu vou bater na mesma tecla, vou insistir. A vida eterna é somente se crer que eu sou o Messias, que eu sou Homer Hoshiraio, que eu sou o Messias, que eu sou Homer Hoshiraio, o Messias. Uns dizem Hamashia, eles dizem Hamashia, mas depois eles não atribuem o nome à minha pessoa, o que adianta? E nem a minha pessoa o nome e a pessoa tem que estar entrelaçado, gente. Essa é a regência do Yahushua, na alma, no corpo. Que eu sou o Messias, e que vim em meu novo nome. Qual é o meu novo nome? Yahushua. 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 Se você colocar nas inteligências artificiais, ele não dá conta de falar Yahushua. Yahushua. Não dá conta. Não dá. O sistema vai falar meu nome, gente? Não, lógico que não. O sistema não vai corroborar, colaborar comigo, não. Ele vai falar muito parecido. Mas Yahushua não. Yahushua. Ele não vai falar isso. Ele não tem conjugação sonântica, glutural, pronunciativa. Ele não tem as glândulas, as cordas vocais humanas. E somente meu nome só pode ser proferido por humanos. E necessariamente pelos que acreditam em mim, os meus filhos e as minhas filhas. Em meu novo nome, Yahushua, uma vez que eu mesmo me esforcei muito para adentrar outra vez em Shuomayal, isto é, no estado eterno, né? No estado interno, no estado eterno, em vida com os meus próprios sentidos, no ato da concepção no mundo. Malhut, o mundo pessoal. Eu.
matéria, alma vivente. Ou é, no mundo físico, almático, isto é, sujeito a errar, acreditar, sofrer, sorrir e chorar. Perder, ganhar, viver e morrer e voltar a viver. Então, o morrer, os que em mim acreditam, e a mim que a mim mesmo acredito, é como voltar a viver. Não morre mais. Agora, e os demais? Não volta a viver mais. Acaba-se. Não. Não evoluiu. Não atingiu a evolução. O que é evolução? A evolução é chegar num estado de eternidade. É ser acordado, despertado. E esse continuou dormindo. Ele não foi despertado. Acabou. O bonde passou. E ele ficou dormindo. Ele ficou dormindo. Ele não percebeu nada. Acabou, a existência dele acabou. Ele não percebeu nada. A oportunidade é dada igualmente a todos os seres, gente, existentes. De entrar no bonde. Entrar em mim, Augusto. A cura de enfermidades do corpo através da cebola branca. Cebola branca. No caso, essa é uma cebola, né? De cabeça. Ela é branca por dentro. A casca dela é vermelha, marrom. E tem a cebola roxa. Eu tô dando a receita disso aqui. Eu tô dando a cabula roxa. Isso aqui. Te mostrando verbalmente o que é. A cura de enfermidades do corpo através da cebola branca, de cabeça e do arroz. Isso aí que eu falo, o arroz, aí vai ser, se você puder fazer um arroz integral, pode. Se não puder, pode ser o outro mesmo, arroz branco. O integral seria mais digestivo, né? Quando você se sentir fraco e a cabeça doendo, quando a cabeça dói porque acusa alguma coisa, né? Faça um arroz, pode ser integral, né? De preferência. Se não houver integral, você não tem as condições de comprar um integral, pode ser o arroz se tiver mesmo. E coma o arroz cortando uma cebola branca, uma cebola pura. O que é pura? Só ela. Você não pode misturar, não pode colocar outras coisas nela. Se bem que eu comi foi duas, né? Tá a cabeça bem doendo, eu comi duas. Melhorou mesmo. Eu coloquei um pouquinho de vinagre. Pode ser de maçã ou de uva. Se você não tiver, pode ser do outro mesmo. Só para você, às vezes você não está conseguindo, mas coma ela pura. Pra você sentir ela pura. Não precisa de acrescentar mais nada. Mas pode depois colocar um pouquinho? Pode, se você quiser, na outra. Você pode colocar um pouquinho de vinagre, não tem importância. Mas ela perde um pouco o sabor dela. Então, vai nela pura, tá? Cortando uma cebola pura branca por cima do arroz. E coma a cebola por cima do arroz. E coma. A cebola deverá ser cortada em rodelas. Você corta ela em rodelas, né? Em rodelas. Corta ela em rodelas e tu sentirás um grande alívio, porque as bactérias e os vírus maus são
são vencidos e expulsos pelas lágrimas dos olhos e secreções claras finas nas narinas, e ainda suas vistas renovarão e sua visão melhorará. E faça isso sempre que a cabeça doer e o corpo se sentir mal devido a algum descontrole fisiológico. Então, você está entendendo? É isso? É para que existe os alimentos? Para auxiliar o nosso corpo, a nossa alma. Porque a alma, um corpo abatido, a alma fica entristecida. Mas o espírito pode dar vida à alma entristecida. Pode dar vida. Você mesmo entristecido, muito doente, você ainda espera em mim. É interessante, né? Porque o arroz, você come pouco, né? Você está com a cabeça doente, você não vai comer muito, né? Você não vai comer carne, carne é muito indigesta, né? Aí você melhora, depois você pode comer outras coisas. Aí, Roxa, mas eu posso tomar algum remédio para dor de cabeça? Pode. Desde que você tome 26 gotas só. Não passe disso, 26 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e álcool. E álcool. 26 gotas. É um bom número. Pode tomar. Não tem problema. Eu não vou te proibir. Por que você não proíbe hoje? Porque eu tomo. É quando eu quero. Isso aqui é obrigado a fazer? Não. Se você quiser, você pode fazer. E eu fiz, eu faço, porque em mim houve emunaol. Eu acreditei que eu melhoraria e melhorei. O seu corpo, ele te atende. Eu tinha uma enfermidade muito grave? Tinha, grave. É grave. É que a medicina não conseguiu curar e nem conseguiu. Tentei. Aí eu olhei a enfermidade, né? Olhei ela. Eu disse a ela, a enfermidade, o seu tempo acabou. Olhei para a enfermidade, ela foi expelida. Unido a algum tipo de alimentação que eu entendi ser necessário comer, e não fiz uso do remédio para ela, porque não adiantou, o remédio não curou. E eu estava muito triste. Eu falei, não vou ficar triste, eu vou vencer essa impropriedade do meu corpo. E venci. Aquele bactéria, aquele vírus, ou o que for, foi repreendido. Ainda que eu tomasse milhões de remédios, não melhoraria. Porque eu tomei. Aí eu fiz sentido de conversar com o meu corpo. Você pode conversar com o seu corpo. Não é proibido. Quem conhece o seu corpo melhor do que você? Você mesmo? Eis aí a grande diferença do Yahushua, o único Messias vivo, e o falso Messias, que te apresentam nas igrejas, nos templos ecumênicos, sincréticos, empresariais, o que se tornaram desde que houveram templos religiosos
uma anarquia comercial, visando arrecadação lucrativa monetária em cima do rebanho. E digo outra vez: se saiam delas, filho e filha minha, para o vosso próprio bem, e venham para Yahushua, o único Hoetav, o único bom apacentador do rebanho eterno. Esse já foi. Vamos para o outro. O termo Deus, essa palavra, esse termo Deus, essa conotação abstrata, essa forma que a nós foi ensinada de ver o mundo como ele é, normativo, sem poder ao menos indagar, duvidar, refletir e perguntar. Por que a humanidade se tornou como um gado? Por que a humanidade se tornou como um gado? Que foi dominada por força e por violência, e na sutilidade das imposições governamental e escravizadora de um ser invisível e intocável, autor e consumador das aberrações arbitrárias provocadas por esse sistema único de governo do próprio homem contra os homens, e isso normatizaram em instância terrena, global e dos universos, com o termo chamado Deus. E por isso, Yahushua vem para quebrar essa lógica e lógica no seio de toda a criação existente, em todos os seus sentidos físicos e externos e internos, que fala da matéria humana, o corpo externo e órgãos internos, anatomia do corpo humano, e outra parte, sim, muito relevante, para entender-se o labirinto obscuro que esse termo, Deus, instituído e normatizado pelos vencedores de guerras bélicas imperiais, sepultaram a vida de toda a humanidade viva e toda a humanidade transcendente. Trago à parte muito relevante o ser interior que habita no corpo físico, o espírito, o Ruha. Toda forma de pensamento, o espírito, toda forma de pensamento investigativo para se obter a verdade do verdadeiro sentido da existência pessoal em unidade e humana, no geral, todos os homens, toda a humanidade. Assim diz. Então vou explicar aqui. Então esse transcendente, gente, é que esse ser determinou tudo. Esse ser inexistente, essa lógica ilógica, criada pelos próprios homens, numa carreira hierárquica de homens e no mundo espiritual, anjos. E porquanto eu digo todos são iguais perante mim, mas para eles não. É uma evolução hierárquica, ariana, extremamente perigosa.
E esse ser invisível, sem palavra, audível, nada faz. Fica muito fácil para que eles manuseiem a grande massa da humanidade, indefesa, olhos vendados, por migalhas, e levam a grande massa ao extermínio e à dissolução, sem entender os mistérios, que na realidade não são mistérios, é um sistema normativo técnico criado pelos imperadores, por uma regência escravocrata, criminosa, delituosa, racista, preconceituosa, e anti-humanidade. Aí você chega a eles e pergunta: em quem você acredita? Essa Deus? Tá muito fácil. Porque vocês falam assim, em Al-Rushwa, e aí? É mais fácil para ele, quem você crê? Em Jesus. É mais fácil para eles dizer isso. Por que eles não dizem? Eu acredito em Al-Rushwa. Aí você fala, mas as suas obras não compactuam com a fala de Al-Rushwa. Compactuam com as falas de Jesus e de Deus, que nunca estão aqui para dizer o contrário do que você faz, do que você pensa. E transcendência. Esse ser também que determina tudo. Por isso que eu trato aqui. A humanidade transcendente. Escravizou. A humanidade transcendente também. Esse ser que eles mesmo criaram. O que ele pode fazer? Nada. Na realidade, esse ser está na cabeça deles. Mas esse ser dominado pelas atitudes almáticas deles, pela força da carne, sanguinária. Ué, esse ser é totalmente cativo ao próprio querer, ao próprio ego desse sistema, desses homens dominadores e exploradores da humanidade. Ao passo que Yahushua chega e é o contrário. A alma, o corpo, eles deverão necessariamente para o bem, para a evolução, estarem acordados, conectos com o meu Ruha, com a minha palavra. É uma quebra. É uma quebra. Seialmântica, do seio da humanidade, no centro da humanidade. É a divisão em duas partes verdadeiramente. De um lado, esse império de Primeira e Segunda Guerra, que ainda persiste em reinar. E do outro lado, esse que te fala. Um homem com uma caneta e um papel e um corpo, que mira de la verdade,
que mira a tesouro a justiça, que mira de la igualdade a todos os povos e nações, que mira a liberdade. E o lado de lá, o que miram a eles próprios, ao ego esmagador, ariano. Sintomático. Cheio de veneno. Estritamente calculistas do que plantam e da colheita, porque sabem muito bem o que estão fazendo. Nas reuniões exclusas e secretas, eles determinam o futuro da humanidade, determinam os vencedores e os perdedores, o que tem que se eliminar e o que tem que se apoiar para tornar grande. Aí dizem, isso é a vontade do soberano Deus. Ou se você quer entender, não é a própria vontade do ego deles? Aí vem este que te falo em hoje. Contrapor a essa lógica ilógica e trazer a verdade. É o que nos basta. E a tesouro a justiça e a igualdade para os povos e as nações. Assim diz, ai, 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 filho feio não tem pai, ui, ai, ui, pai feio não tem filho, ai, ai, filho feio não tem pai, ai, ui, pai feio não tem filho. Tem muita gente por aí dizendo, assim que eu morrer, deixar esse corpo físico, eu vou voltar novamente aqui nesta terra. Eu vou encarnar. Aí eu digo, espera aí, só um pouquinho por obséquio. Diz Yahushua. Aqui neste mundo, ele fala, né? Eu vou voltar aqui neste mundo, né? Para habitar novamente reencarnando. Espera aí, diz Yahushua. Senta aqui, primeiro, nesta mesa. Nesse sentido de julgamento, de Mispaiaú, que ele traga. Vou abrir a sua memória e vou te relembrar várias coisas. E vamos conversar. Olha bem a sua ficha técnica, a sua ficha, e você ainda quer voltar? Sua ficha técnica ficou bonito, não ficou bonito, né? Que eles são muito técnicos, são muito estudiosos, muito cheios de conhecimento. Olha aqui a sua ficha técnica. E você ainda quer voltar na carne, habitar no corpo, para fazer tudo
para fazer tudo pior do que você fez a primeira vez que aqui esteve? Negativo. Não. Só que não. Não volta mais. Portanto, aí vem a exortação do livro da vida. Portanto, vivei a vida alegre e bem, porque aqui neste mundo ela, ou é a vida, é somente uma vez. Fechou? E ao Rússio, quais os seres mais evoluídos do planeta? Os herbívoros, que só se alimentam de frutas e folhas e galhos e flores, galhos de planta. Quem são? Os macacos. São os mais evoluídos do planeta. Até que os homens os corrompam, ensinando a matar, para comer a carne do sangue, a carne, o alimento da vida, a carne do sangue, o sangue da carne, o alimento da vida. O boi também, bem, o macaco, o boi, bem mais evoluído que os homens. E também porque não tem a ofensa da palavra. Só tem grunhidos, gemidos, ruídos, grunhidos. E a roxa? Tudo isso por meio da religião? E a roxa? Mas você diz tudo isso por meio da religião? Não. Natural? Por meio natural? Espontâneo? Ou é por evolução? Por evolução. Uma revolução. Os cientistas cairão das cadeiras e das suas salas de mentiras governamentais que vocês ocupam. Porque nunca pensou na humanidade. Sempre pensou no vosso ego. E atender os ricos salários que foi lhes impetrado nos centros universitários do Brasil e do mundo. Eis-me aqui, humildemente, e hoje, para todos os povos e nações. Penso que você precisa descansar um pouco, e eu também, no segundo tempo, né, na segunda metade da semana, na outra metade, eu vou dar continuidade na leitura do livro Rain. Correto? Vamos iniciar na execução da pena. Agora, guardo os escritos, o livro da vida, né? Guardo os escritos, o livro da vida. Vamos guardar eles. Aqui. Tudo parte do livro da vida, vamos guardar. Isso tudo será editado. Escrito está, né? O livro da vida está todo escrito agora, e ele está na forma cabular, a forma oral. Porque é tudo, os meus escritos são todos orais, são.
Eu simplesmente escrevo ali para que você saiba do que eu tenho a mim. Eu poderia, eu digo, mas como não há ninguém aqui o tempo todo me gravando, me filmando, não tem esse recurso, eu tenho que transcrever a minha pregação. E quando é oral, é cabular. É nato, é bem prático do ser. É a ciência que está em você, pelo seu ruha, pelo seu espírito. E a alma, ela pode escrever o corpo. E eu escrevo porque eu estou em conexão comigo mesmo. Porque eu sei que o alimento que tenho, ele poderá ser muito importante para a humanidade. O único objetivo será esse. É mais nada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso. É por que eu posso dar conselho? É porque eu posso dar conselho para uma mulher, para um homem, para um menino, para uma menina? Posso. Eu, eu tive filhos e filhas? Sim. Cuidei. Ainda cuido. Eu tive mulher? Tive. Fui casado? Fui. Fui divorciado? Fui. Eu bebi? Bebo. Eu fumei? Fumo. Eu passei pelas cadeias dessa vida, física, espirituais? Sim. Então, eu tenho os requisitos práticos para poder te mostrar alguma coisa que lhe é necessário. Olha, cerveja é bom? É gostoso, faz o ambiente, mas deixa eu te falar. Toma menos cerveja até você não tomar cerveja. Porque a cadeia industrial, ela tem que produzir muito para atender a demanda, a tanta exigência de mercado. E a qualidade é zero. É muita fermentação, é muitas coisas que machucam a sua célula. E a presença de açúcares excessivo e vão te machucar. Vai tornar a sua digestão muito difícil e você vai inchar. Então, eu quero te dar essa condição de você conseguir ter mais força. E você vai ver que como melhora. E diminuir no açúcar também. Diminui também. Você vai ver que melhora muito. Por que você diz isso? Refrigerante nem falar, né, gente? Por quê? E muito processo de farinha, coisas processadas com farinha de trigo, diminua um pouco, porque muito açúcar. Você vai ter um paladar, né, espiritual, a sua alma, o seu corpo, ele vai ouvindo o seu ruha e o seu espírito, ele está para direcionar a alma, o corpo. Então, quando você fizer uso de frutas, de legumes, né, e não colocar, deixar uma semana sem carne, seu paladar melhora. O seu instinto de sentir gosto melhora. Aí você pega um copo de cerveja e coloca na boca, pode ser qualquer cerveja. Você vai sentir ela doce. Tão forte que você não vai conseguir tomar um copo.
correto? Aí você verá. Aí, em pouco tempo, você desincha. A sua barriga diminui, a sua digestão melhora. Né? Aí, é proibido tomar? Não. Não tem nada proibido. Eu estou te dando umas pinceladas. Ou seja, se eu beber, eu estou mais fraco espiritual? Não. Não. Se eu não comer carne, eu estou mais forte? Não. Se eu comer, não. Eu falo para o seu bem-estar. Você viver a forma mais prazerosa. Não tem proibição a morrer. Não. Não existe isso. Não existe isso. E você vai descobrir o que te faz melhor e o que te faz pior. O que não te faz tão bem. Isso você não come? Muitas pessoas não comem. Mas quando você comer um pedaço dela, você verá que ela não tem acréscimo de coisas exteriores nela. Ela está pura, ela estava enterrada. Ela estava dentro da terra. É de pureza. Ainda quando vem, ainda vem com proteção. E uma cerveja você não sabe o que colocam nela. Verdadeiramente. Olha, hoje, mas tem cerveja boa? Existe. Se você conseguir fazer sem tanto açúcar. Então, doce é ruim. Doce que você compra em supermercado, esse lugar, ele não presta. Ele faz mal à sua saúde. Chocolate, vão te matar. Você faça o seu doce, que é um auxílio que vai te fazer muito bem à saúde. Você vai pegar bananas maduras, de preferência a banana prata, que ela vai ficar mais suculento. Pode ser catua? Pode, mas ela vai ficar mais diferente, porque ela tem mais água nela. E a prata é mais consistente nesse sentido. As propriedades são diferentes. Cada banana, cada fruta tem uma propriedade diferente. E você verá, a banana caturra é excelente. Substitui muito bem o açúcar, esse açúcar industrial. Então você pega as bananas, pode ser com casca, coloca numa vasilha e coloca um pouco de açúcar. Não coloca muito, coloca pouco. Vai mexendo. Mexe de um lado só, vai mexendo. Mexendo. E quando ela der o ponto, que você colocar na colher assim, ela não cair, você tira ela. Eu vou te mostrar, tipo. Eu vou te mostrar. Eu fiz. É essa banana. Com casca. É a banana com casca. Né? A banana com casca. Você vai poder comer. Não tem problema. É pouco açúcar. E você sabe o que você está comendo. Você pode comer. Melhora, te dá energia, melhora o teu sono, suaviza muito a sua mente, seu corpo. Mas se tiver açúcar em excesso,
Ela vai te fazer mal. Não precisaria nem de colocar açúcar, mas por questão de gosto, coloca-se. Mas você pode colocar cravo da Índia, canela. Se você tiver um coco, eles falam coco baiano, seco, você tira a castanha e pode colocar. E vai te fazer bem. E todos querem um Yoruba diferente. O Yoruba, ele não pode ter filho, ele tinha que nascer de uma mulher virgem. Como que uma moça nova ainda me daria tão bons conselhos que eu tive, sendo que o meu Abi, segundo a escritura, ele morreu novo. Eu fui criado com minha Ami, até por volta de 11 anos de idade. Até por volta, né, de 11. Nem 11, né? Até por volta de 11 anos de idade. O que você pensa se fosse uma moça bem nova? Ela não teria aquela carga de experiência para ensinar o Messias. O primeiro ensino que ela me deu, falou assim, meu filho, se você chegar com uma agulha aqui de alguém, que vocês subtraiu de alguém, vocês vão ter que me falar quem foi. A vara de marmelo está aqui, a vara da corretividade. E vocês vão lá e vai devolver para a pessoa. Pode ser uma agulha. Talvez uma moça nova não teria tanta experiência assim. E por que eu venho por último? Eu sou o último a nascer do ventre de Mauroém, de Rocaú, de Chomorial, de Maria. Porque eu fui tendo ensinamentos dos meus irmãos mais velhos, a família de Oxuru, de Arrucap. E eu fui tendo os ensinamentos, eu fui observando. É o que me deu uma carga de experiência ainda novo. Porque eu fui viver sozinho. Até o tempo de agora eu vivo só. Eu. Você está com quem? Eu estou comigo e comigo. Uruha. Eu, Uruha. E você está sozinho? Você. Uruha. O meu Uruha Yahushua. A vida eterna. Uruha Elohim. Então, é isso. Eu queria um Yahushua que nunca tivesse bebido uma bebida alcoólica. Como eu poderia ensinar? A respeito de entorpecente, se eu não conhecesse, como que eu poderia ensinar? Queria um Yahushua que nunca trabalhou nas coisas materiais. Como que eu poderia libertar se eu não soubesse o que são as cadeias que nos prendem sob o efeito da lei? Humana. Então, necessariamente, eu tive que ser dessa maneira que sou. E eu não poderia ser um guru, um sacerdote humano dessa maneira, como eles esperavam. Um espiritualista, um ariano, um sionista. Não. Eu deveria ser assim, mundano. Para aprender na praticidade da vida o que deverá ser melhor para você e o que deverá ser melhor para mim, para a humanidade. Estou aqui. Aí eu digo, ainda estou aqui. Aproveite a oportunidade.
conectar-se a mim. Pelas ondas que estão dentro de você. Esse é o grande mistério. Você vai dizer palavras que eu pensei aqui, que eu disse aqui. Eu ouvirei você falando. Eu vou te dar essa conexão. O que é conexão, Yahushua? A conexão é esse aqui, ó. É a ligação. De mim para você, de você para mim. Ao passo que muitos estão o quê? Desconectam. Não ouve a minha palavra para se conectar. O que é conexão, Yahushua? De mim para a vida eterna é ouvir a minha palavra. E você vai se lembrando de você mesmo quando você ouvir-me. E tu verás que os meus escritos estão dentro de você. Sempre estiveram. E que o Espírito também sempre esteve em você, na sua garganta. Que vem lá do seu ventre, do seu mais profundo íntimo. Lá do seu útero, da caverna. Que, ó, quando você fala, você sente aqui, ó, o sentido aqui. Lá do seu umbigo, chamando umbigo, é umbigo. Lá do seu umbigo, é velho. Te espero encontrar-te outra vez. Yahuwah.